Lucas, capítulo de número 2 e versículo de número 7 diz assim: E deu à luz a seu primogênito, envolveu-os em panos, deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Tá vendo? Versículo em uma versão atualizada diz: E teve o seu filho primogênito, envolveu-o em faixas, deitou-o numa manjedoura. O texto vai dizer algumas estalagens, né? Mas porque não havia lugar para eles na estalagem. Aqui fala do nascimento de Jesus, e todas as pessoas aí que já viu e conhece o que é o chamado presépio, né? Que é uma retratação ou uma reconstituição do que é uma manjedoura. A Bíblia diz que quando Jesus nasceu, ele nasceu na época em que estava tendo um censo em Belém, e era para todas as famílias irem se cadastrar para que pudesse haver uma contagem, né, da população. Isso era uma norma ali estabelecida pelo governo romano sobre os judeus, e a Bíblia diz que isso também era uma forma segundo os historiadores, também era uma forma de cobrar os impostos, que cobrava por pessoas, né? E havia vários modelos de forma de cobrar impostos por parte de Roma, e saber o número de pessoas, né? Ter um censo ali de pessoas para a guerra, soldados, né? E população que estava sendo controlada, tudo isso era importante para eles. E nesse período o texto diz que eles fizeram uma contagem da população, e toda aquela população tinha que ir até Belém para fazer essa contagem. Foi nesse período do censo que a Bíblia diz que José vai até Belém, pois eles moravam em Nazaré, e aí é onde entra a história de Maria montada sobre um jumentinho, ali já sentindo dores, agoniada, né? Pensa aí na dificuldade de sair de Belém para Jerusalém, de Nazaré para, né, Belém. Alguns dizem que era cerca de 150 quilômetros, gastava-se cerca de 5 dias, né? Porque era uma viagem cansativa, você andava em média aí 30 quilômetros por dia, em média quase 5 dias. Se apertasse um pouco mais o passo, para andar aí cerca de 40 quilômetros por dia, diminuía um dia na viagem. Então, mas a depender da estrada, do local, dos perigos que havia noturnos, então tinha que ter sempre um cuidado maior nessas viagens. E o texto diz que ao chegar em Jerusalém, por ser a época do censo, então muita gente estava na cidade, as estalagens, pousadas, né, estava superlotada demais. Então, população chegando, gente chegando. Há quem diga que essas épocas ali a população passava, né, de 100 mil habitantes, de gente chegando até Jerusalém para se fazer o censo. Então era uma época de muita gente na cidade, e José não conseguiu lugar para colocar Jesus. Então a Bíblia diz que ele levou ela até uma estalagem ali, um lugar onde se coloca os animais, né? Geralmente nesses lugares havia um lugar preparado para receber os animais da população, porque a população vinha, usava o animal, era como se fosse o pátio de estacionamento, né? O local onde se guardava ali os animais e depois se retirava. Então o animal tinha que comer, às vezes beber água, então era um lugar apropriado dessa natureza. E o texto diz que envolveu ele em panos e o colocou ali no estalagem. Aí vem a figurazinha do desenho, né, do incremento do boi, do burro ali presente, dos animais que vão se criando diante de tudo isso, né, do cenário, de que tipo de animal estava naquele lugar, naquela estalagem. E hoje o presépio chega a ter em torno de 15 peças, geralmente 15 figuras ali sendo representadas, cesto, coxo, tanta coisinha que é colocado. Então essa é a ideia do presépio, retratar, né, o nascimento de Jesus numa manjedoura. Nesse período que Jesus nasceu, estava ali naquela cidade, o governo daquela cidade, né, o rei daquela cidade era chamado Herodes o Grande. E esse Herodes, ele começou a reinar aí no ano 40 antes de Cristo nascer, reinou muito tempo. Era um homem
que ele era meio, né, meio judeu e meio indomeu, né? Pois ele nasceu nas duas linhagens, tinha sangue judeu, e ele reivindicava essa linhagem judaica para que ele pudesse, de fato, segundo as profecias, ter legitimidade para governar sobre os israelitas. Era uma espécie de governador, mas acabou ganhando o título de rei, pois depois que foi dado a Roma, né, Roma adquiriu o direito de ser imperador, não teve dificuldade nenhuma em ser governos ou governar outros reinos que haviam o título de reis, né, e outros títulos mais. Então esse homem, esse Herodes o Grande, ele era um cara tão terrível, que imagine aí quando chegou a notícia para ele de que havia nascido um menino judeu que seria o rei dos judeus. Porque foi dessa forma que a notícia chegou, que de acordo com as profecias havia nascido o rei dos judeus. Mas o rei dos judeus nasceu aonde? No palácio? Não, nasceu num presépio ou uma manjedoura, né? Nasceu na manjedoura. E é aí que entra a grande questão, pois a Bíblia vai nos dizer que chegou a notícia para esse homem ele era completamente desequilibrado, e à medida que ele ia ficando mais velho, ele ia ficando mais assim, não sei se usaria a expressão psicopata, um cara meio maluco. Ele matou pelo menos 2 filhos, né? Um filho, matou um neto, matou a própria mãe, matou uma esposa, né? Loucura pelo poder, porque qualquer pessoa que ele tinha uma síndrome de governança, de poder tão grande na cabeça dele, de que qualquer pessoa que ele olhasse e entendesse que aquela pessoa representava uma futura ameaça ao seu governo, ele mandava matar. Mandou matar a Mariane, né, que é sua esposa, matou um filho chamado Alejandro e matou os 2 netos, filhos de Alejandro, porque também porventura poderia ser. A coisa é tão séria que houve um imperador romano que chegou a dizer que era melhor, isso virou um provérbio, não soa forte na nossa língua por causa da tradução, mas na língua romana se virou um provérbio entre os judeus ali naquela época, que foi dito pelo imperador e depois caiu na boca do povo, e o povo falava isso o tempo todo: é melhor ser um porco do que ser filho de Herodes, porque era melhor ser um porco de Herodes do que um filho, porque dizia que ele era mais cuidadoso com os próprios animais, era essa a ideia que se passava, né? Ocorria menos risco de vida para o animal, que é um porco que está ali para ser abatido na cultura deles, do que o filho, porque ele matava indiscriminadamente. É aí que esse Herodes o Grande, né, decide perseguir Jesus, perseguir o menino Jesus quando nasceu. E aí a gente tem diante de nós ali a notícia que, chegando ao palácio, ele ficou sabendo que Jesus havia nascido, e então, diante daquela notícia, ele decide então que ele deveria saber onde é que Jesus estava. Os magos chegaram até ali, nasce-se a lenda aqui de que eram 3 magos, mas o que a gente percebe que a ideia de definir em 3, e ainda criou até os nomes dele, é Gaspar, Belchior e mais um outro nome aqui, Baltazar, Belchior e Gaspar, é o nome dos 3 magos colocados na cena. O texto diz que eram os reis magos, não define o número, mas as pessoas acabou ao longo da história da tradição definindo o número, por causa talvez dos 3 nomes que chegaram a essa conclusão, e também o texto não fala do nome dos 3, e também por causa dos 3 tipos de presentes que foram dados a Jesus. Mas esses 3 magos, né, ou os magos, vamos ficar com o plural só, né, os magos que chegaram ao palácio procurando por Jesus para adorar, o Herodes decidiu que não iria, não sabia onde é que estava, não tinha aquela informação, mas aí olhou para os magos e disse: olha, eu quero saber onde é que está Jesus, porque eu também quero adorá-lo. Mas na verdade ele não queria adorá-lo, ele estava realmente cheio de ódio. E aqui nós vamos ver 3 atitudes
de pessoas que estavam relacionadas ao nascimento de Jesus. Jesus havia nascido, Jesus nasceu, e agora há 3 grupos de pessoas aqui relacionados a esse momento do nascimento que vão reagir de maneiras diferentes. Esse momento que nós estamos agora do Natal, o nascimento de Cristo, já disse aqui em outras mensagens anteriores e volto a repetir, eu não acredito, não defendo a ideia de que foi no dia 25 que ele nasceu, dia 25 de dezembro. Há quem diga que foi em abril ou março, outros dizem que foi em setembro, outros dizem que não é possível determinar devido às mudanças que houve no calendário, mudanças de data, de dia, de ciclos, acréscimos de dias, e por causa disso não há uma precisão. Mas é comemorado dia 25 aí, tradicionalmente. Mudou muito, né? Introduziu o pinheiro, introduziu as luzes, introduziu o chocolate, introduziu aí as renas, né? Introduziu aí também o Papai Noel, presentes, né? Mas descaracterizando bastante a ideia de nascimento de Cristo. Mas eu quero te dizer que no dia que Jesus nasceu, sabendo que Jesus nasceu, você precisa ter uma atitude diante desse nascimento. Você sabe que ele veio ao mundo. Você sabe que ele existiu, que ele é o Filho de Deus. E qual é a sua atitude diante do nascimento de Jesus? Sabe qual foi a primeira atitude, a primeira reação? É a reação de Herodes. Ele agiu com ódio e com hostilidade. Ele resolveu odiar o Filho de Deus. Ele resolveu ser hostil contra o Filho de Deus e até matar crianças para que Jesus não sobrevivesse, porque ele era uma ameaça para ele. Ele não viu Jesus como uma bênção, ele não viu Jesus como uma porta, como uma oportunidade. Ele viu Jesus como uma ameaça para a sua vida. E talvez você que está me ouvindo tem ódio de Jesus. Tem gente que não suporta a ideia do nome de Jesus. Se tornou averso, né? Contra, hostil, fala mal, critica, mas não conhece quem é. Ainda não parou para conhecer essa pessoa maravilhosa que é Jesus, que tem o poder de mudar o destino da sua vida e da sua história. Jesus não veio a este mundo para ser uma ameaça para você, né? Jesus veio a este mundo para trazer salvação, vida eterna para todo aquele que nele crê. A Bíblia diz que quem confessa Jesus está salvo, mas quem não crê já está, não é ele que está, o cidadão que está se condenando. Por que está se condenando, pastor? Porque está rejeitando a salvação. É alguém que está no meio do mar. O navio afundou, só sobrou ele agarrado a um pedaço de tábua e ali tentando flutuar. Passa um navio e aí diz: venha para dentro do navio. Ele diz: não, eu rejeito, não quero saber, deixa eu me virar sozinho. O cidadão está se condenando. Não precisa nem matá-lo, não precisa nem afundar, tomar um pedaço de tábua. Ele já está condenado. Então é isso que o ser humano faz quando ele rejeita Jesus. Ele auto se condena. Ele aceita ou rejeita a única saída da vida dele, a única salvação existente, ele está rejeitando. Então talvez nesta manhã, você que está me ouvindo, tem sido hostil para com Jesus. Tem sido aquela pessoa que tem ódio da igreja, ódio do povo de Deus, ódio, né, do nome Jesus. Rejeita a Bíblia, a palavra de Deus, e porque talvez Jesus é uma ameaça para você. Você o vê assim por causa das suas práticas pecaminosas, por causa do seu ódio que está no seu coração, da sua síndrome de poder, da sua ganância de poder. Jesus talvez representa uma ameaça para seu império, para a sua vida, para suas práticas. Essa foi a atitude de Herodes. Mas houve outro grupo também aqui, sacerdotes e escriba, que agiu com total indiferença. Esse pessoal aqui era o grupo religioso. Gente que conhecia a Bíblia, gente que conhecia a palavra,
gente que lidava com o culto, gente que lidava com os cerimoniais. Os sacerdotes ofereciam novilhos, ovelhas, entrava nos cultos, participava, estavam presentes na leitura do Torá, né, da Bíblia. Os escribas escrevia, né, faziam cópias da Bíblia, eram estudiosos, interpretavam a lei, eram intérpretes da lei. Estas autoridades religiosas também não discerniram, não perceberam a presença de Jesus, não entenderam que ali estava o Messias. Quando perguntaram a eles se de fato, né, como é que estão as profecias, eles não sabiam dizer nada, não conseguiram perceber na própria Bíblia a mensagem da vinda do Cristo, do Filho de Deus a este mundo. E há pessoas tão religiosas, há pessoas tão apegadas à religião, que também estão cegas, que não conseguem enxergar a importância de quem é Jesus. Não aprenderam a discernir quem é o Cristo. Por causa da sua tradição, por causa das suas religiosidades, por causa dos ritualismos religiosos, são pessoas que não conseguem enxergar Jesus de fato. Alguém diz, mas estão lidando com as coisas de Deus. Sim, estão trabalhando em nome de Deus, falando em nome de Deus, fazendo em nome de Deus, mas não conseguem entender quem é Deus, não conseguem discernir quem é o Cristo, quem é o Filho de Deus. Há religiosos assim, pessoas que estão em um culto, que estão numa igreja, que estão lendo a Bíblia, mas não conseguem interpretar, entender a importância do nascimento de Jesus. Ainda estão cheios de ódios, de amargura, apesar de ler, né, de ver a Bíblia, de ouvir a Bíblia, mas não conseguem ter a verdadeira interpretação de quem é Jesus. E por último, já estou concluindo, eu digo a você que houve um terceiro grupo de pessoas aqui, que é os magos. Os magos vieram de longe, não eram estudiosos da Bíblia. Talvez pudesse até ter alguém que lia a Bíblia, mas não eram sacerdotes, não eram os judeus, não eram gente que estava tão familiarizado com as escrituras hebraicas como eram os hebreus, mas foram orientados pelo próprio céu. Deus falou ao coração deles e eles vieram até Jerusalém. Encontraram Jesus ali em Belém, numa manjedoura. Não tinha trono, não tinha palácio, não tinha serviçais para o servir. Talvez erraram até o destino, mas encontraram o caminho certo, guiados por Deus. E ao encontrar Jesus numa manjedoura, tiveram a melhor postura do nosso texto, pois tiveram reverência e adoração. Prestaram cultos ao nome do Senhor. Ofereceram presentes a Cristo, reconhecendo Ele como Filho de Deus. A Bíblia diz que se com a tua boca confessar, se você reconhecer que Jesus Cristo é o Filho de Deus, serás salvos. Então esta é a condição. Olha que exigência mais cara que Deus faz da salvação. É confessar que Jesus é o Filho de Deus. É abrir a boca e entender, reconhecendo em reverência, em adoração, que Ele é aquele que veio a este mundo para trazer vida, paz em abundância. Você que está me ouvindo agora, se você já serve ao Senhor, se você já o serve, abre a sua boca e adore, né? Adore ao nome do Senhor Jesus. Reconheça que este é o nome que está acima de todos os nomes e importa que sejamos adoradores deste nome. Servimos a Ele um nome que está para dar salvação, um nome em que todos os homens são salvos. É o nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Que Deus em Cristo te abençoe com esta palavra. Que você encontre paz, salvação, vida, esperança neste nome. Reconheça, faça como os magos, adore o Senhor, sirva ao Senhor, reconheça que Ele é o Senhor da sua vida. E numa outra oportunidade, creio que amanhã,
poderemos até estar falando aqui sobre esses presentes que foram oferecidos a Jesus. Que Deus em Cristo te abençoe. Que haja paz de Deus no seu coração e que neste Natal, de fato, Jesus tem importância para você, não só agora, mas sempre. Mas é a oportunidade de refletir e a partir do ano que vem, não só em dezembro, mas janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro de novo, Jesus nascendo todos os dias na sua vida. Quer ler, quer ouvir, quer assistir essa mensagem? Entra novamente aí no nosso site, né, Renato Bromochenko, entra no YouTube, Facebook, Instagram, entra nas nossas redes sociais, sempre com o meu nome, Renato Bromochenko, venha nos seguir e a gente está sempre disponibilizando nosso material, nossas informações pessoais aí do nosso trabalho e você vai ser abençoado cada dia mais e mais com informação e com palavra de Deus. Que Deus te abençoe, que a palavra de Deus guarde a sua vida em nome de Jesus.